Quem é Jesus no livro de Cantares? A aliança de amor. Antes que exércitos marchassem sob bandeiras imperiais e antes que a voz dos últimos profetas ecoasse pelas colinas de Judá, um cântico foi cuidadosamente guardado entre os rolos sagrados de Israel. Não era lei, não era narrativa de guerra, não era anúncio direto de juízo. Era um poema, um cântico de amor. E ainda assim, os sábios de Israel o protegeram com o mesmo zelo dedicado às palavras de Moisés e às visões dos profetas. Isso por si só já deveria despertar nossa atenção, porque nas Escrituras nada é preservado por acaso. O livro de Cantares surge em um momento de estabilidade relativa na história de Israel, tradicionalmente associado ao reinado de Salomão no século X a.C. Era uma era de prosperidade, expansão territorial e florescimento literário. Escavações arqueológicas em regiões atribuídas ao período salomônico revelam uma cultura sofisticada, com intercâmbio comercial intenso e forte influência da poesia do Antigo Oriente Próximo. Dentro desse ambiente, um cântico de amor poderia parecer perfeitamente natural, mas a pergunta permanece como uma chama silenciosa atravessando os séculos. Por que esse livro foi reconhecido como escritura? A tradição judaica antiga já demonstrava certo cuidado ao lidar com cantares. Alguns rabinos advertiam que o livro não deveria ser lido de forma superficial, como se fosse apenas romance humano. Eles intuíram algo que muitos leitores modernos ainda não perceberam. Havia ali uma profundidade espiritual velada sob a linguagem poética. Havia ali ecos de uma realidade maior do que um simples relacionamento terreno. Quando observamos o padrão das Escrituras, começamos a notar que Deus frequentemente usa a linguagem do casamento para descrever sua aliança com o seu povo. Os profetas falaram de Israel como esposa, falaram de infidelidade espiritual como adultério, falaram de restauração como reconciliação conjugal. Esse não é um detalhe periférico da teologia bíblica, é um fio que atravessa a revelação de Gênesis até os profetas. É exatamente nesse cenário que o livro de Cantares começa a brilhar com uma luz diferente. O que à primeira vista parece apenas poesia romântica, começa a revelar camadas mais profundas quando lido à luz do restante das Escrituras. A intensidade do amor descrito, a linguagem de pertencimento, a busca insistente da noiva e a presença marcante do amado formam um retrato que vai além da experiência humana comum. Existe uma pureza no amor retratado, existe uma exclusividade. Existe uma força que não se dissolve com o tempo, nem se rende à distância. Historicamente, isso ganha ainda mais peso quando lembramos que Israel viveu repetidos ciclos de afastamento e restauração em sua relação com Deus. O exílio babilônico, por exemplo, foi frequentemente interpretado pelos profetas como consequência da infidelidade espiritual do povo. E a promessa de retorno era descrita muitas vezes como o reencontro de um relacionamento quebrado sendo restaurado pela graça divina. À medida que a revelação bíblica avança para o Novo Testamento, essa linguagem atinge seu clímax quando Cristo se apresenta como o noivo. Não como metáfora isolada, mas como identidade teológica consistente com todo o pano de fundo das Escrituras. De repente, as palavras antigas de Cantares começam a ressoar com nova profundidade. Talvez o maior erro de muitos leitores tenha sido olhar para este livro apenas com olhos naturais. Porque quando Cantares é lido apenas como poesia humana, ele encanta. Mas quando é lido à luz da aliança divina, ele desperta. E se este cântico não for apenas sobre amor humano? E se, escondido entre vinhas, perfumes e jardins selados, estiver o retrato profético de um amor que atravessa a história da redenção? Essa pergunta começa a nos conduzir para mais fundo do que muitos estão preparados para ir.
Desde os dias em que o Monte Sinai fumegou sob a presença do Altíssimo, Israel aprendeu que seu relacionamento com Deus não seria descrito apenas por leis gravadas em pedra, mas por uma linguagem muito mais íntima e exigente. O Senhor não se apresentou ao seu povo como uma divindade distante interessada apenas em obediência mecânica. Ele se revelou como aquele que entra em aliança, que chama para perto, que exige exclusividade do coração. E foi exatamente nesse terreno espiritual que a linguagem do amor pactual começou a se formar dentro da consciência de Israel. Quando os profetas falaram séculos depois, eles não inventaram essa imagem, eles apenas a ampliaram. Oseias, por exemplo, descreveu a infidelidade de Israel com a dor de um casamento traído. Jeremias falou de um povo que abandonou o primeiro amor. E Ezequiel pintou, com cores fortes, a história de uma noiva resgatada, adornada e depois seduzida por outros amantes. Para o leitor atento das Escrituras, essa linguagem não é periférica, ela é estrutural. Deus escolheu, repetidas vezes, o casamento como a moldura emocional e teológica para explicar sua relação com seu povo. É por isso que, quando chegamos ao livro de Cantares, algo profundo começa a acontecer diante dos nossos olhos. Dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, cânticos de amor não eram incomuns. Textos egípcios e mesopotâmicos também celebravam o romance humano com poesia rica e imagens naturais. Mas Cantares se destaca de forma notável. Sua linguagem é intensamente pura, seu foco é exclusivamente relacional, e sua ausência de referências explícitas a divindades pagãs chama a atenção dos estudiosos. Arqueologicamente e literariamente, o livro se encaixa no ambiente cultural da monarquia israelita, mas teologicamente ele parece apontar além do seu próprio tempo. Os antigos intérpretes judeus perceberam isso muito cedo. Para eles, o cântico refletia o amor entre o Senhor e Israel. Não era uma leitura forçada, mas uma leitura coerente com todo o pano de fundo profético que já existia. O que Salomão registrou poeticamente, a tradição começou a enxergar espiritualmente. E quando o Novo Testamento revela Cristo como o noivo que vem buscar sua noiva, a conexão se torna ainda mais intensa. Observe com atenção a dinâmica do livro. O amado chama, a noiva responde. A busca, a aproximação, há momentos de distância e reencontro. Essa não é apenas a anatomia de um romance humano. É o ritmo de uma relação pactual. É o pulsar de um vínculo que envolve escolha, fidelidade e pertencimento. Historicamente, Israel conhecia bem a tensão entre proximidade e afastamento de Deus. Houve períodos de avivamento, mas também houve longas estações de silêncio espiritual. O povo experimentou o que significa sentir a presença e também o que significa buscá-la na noite escura da alma coletiva. Dentro desse cenário, as palavras de Cantares começam a ecoar com uma familiaridade impressionante. O amor descrito ali não é casual, não é descartável, não é superficial. Ele é exclusivo, intenso e resistente. Ele exige resposta. Ele provoca busca. Ele desperta saudade quando parece distante. E essas características não surgem por acaso dentro do cânon das Escrituras. Porque na Bíblia, quando Deus ama, Ele ama em aliança. E quanto mais avançamos pelas linhas desse cântico, mais difícil se torna ignorar que há uma voz maior chamando por trás da poesia. Uma voz que não pertence apenas ao passado de Israel, mas que continua ecoando através dos séculos, alcançando corações que ainda hoje aprendem o que significa ser buscado pelo verdadeiro amado. No coração do cântico, quando as imagens se tornam mais vívidas e a poesia mais intensa, a figura do noivo começa a emergir com uma presença que ultrapassa os limites de um simples personagem humano. Ele não aparece apenas como alguém que ama. Ele se move com autoridade serena,
com uma segurança que não depende de aprovação externa e com uma ternura que não enfraquece sua majestade. Essa combinação é rara nas literaturas do Antigo Oriente Próximo. Reis eram descritos com poder, amantes eram descritos com paixão, mas aqui ambos os elementos caminham lado a lado de maneira surpreendentemente harmoniosa. O cenário histórico em que Cantares foi preservado ajuda a perceber a singularidade dessa figura. Durante o período associado à tradição salomônica, Israel estava cercado por culturas que produziam poesia amorosa rica, especialmente no Egito e na Mesopotâmia. Textos descobertos por arqueólogos em locais como Deir el-Medina revelam cânticos românticos que celebravam a beleza e o desejo. Contudo, ao comparar esses escritos com o texto hebraico de Cantares, torna-se evidente que há uma diferença de tom. O livro bíblico não mergulha na sensualidade desordenada, comum em outros textos antigos. Ele mantém uma dignidade constante, uma pureza estrutural e uma centralidade relacional que apontam para algo mais elevado. É nesse ponto que a tradição interpretativa começa a ganhar força. Antigos sábios de Israel observaram que o noivo de Cantares não age como um homem comum dominado por impulsos passageiros. Ele chama, espera, convida e conduz com paciência. Sua voz atravessa a distância. Sua presença transforma o ambiente. Sua chegada altera o estado emocional da noiva. Esse padrão começa a ressoar profundamente com a maneira como as Escrituras descrevem a ação de Deus ao longo da história de Israel. Quando avançamos para o Novo Testamento, a conexão se torna ainda mais clara. Jesus se identifica repetidamente com a imagem do noivo. Ele fala de si mesmo dessa forma diante dos discípulos. Ele conta parábolas sobre o casamento. Ele descreve o reino em linguagem nupcial. E os apóstolos, especialmente Paulo, desenvolvem essa imagem ao apresentar a comunidade dos redimidos como a noiva que está sendo preparada para o encontro final. À luz dessa revelação progressiva, a figura do noivo em Cantares começa a adquirir uma profundidade que muitos leitores não perceberam à primeira vista. Observe como ele se aproxima, não com imposição violenta, mas com convite firme. Observe como ele elogia, não com superficialidade vazia, mas com palavras que restauram identidade. Observe como sua presença desperta vida, movimento e expectativa. Esses não são apenas elementos de um romance antigo. Eles refletem um padrão espiritual que atravessa toda a narrativa bíblica. Há também um detalhe frequentemente ignorado. No mundo antigo, reis costumavam ser retratados como distantes do povo comum, cercados por protocolos e barreiras. Mas o noivo de Cantares se move pelos campos, caminha entre os lírios e se aproxima da noiva com acessibilidade surpreendente. Essa combinação de majestade e proximidade ecoa de maneira impressionante na revelação de Cristo, o rei que é exaltado e, ao mesmo tempo, caminha entre os seus. Quanto mais o leitor avança, mais difícil se torna tratar essa figura como meramente simbólica de um amor terreno, porque há uma voz chamando através da poesia, há passos se aproximando entre as vinhas. E para aqueles que leem com discernimento espiritual, o noivo de Cantares começa a revelar traços que apontam para alguém infinitamente maior do que Salomão jamais poderia representar por si só. Na quietude da noite descrita pelo cântico, quando as ruas estão vazias e a cidade repousa sob a sombra do silêncio, a noiva se levanta tomada por uma inquietação que não pode ignorar. Ela não permanece passiva, não espera que o amanhecer resolva sua angústia. Movida por um amor que ultrapassa o conforto, ela sai pelas ruas escuras em busca daquele a quem sua alma ama. Essa cena, simples à primeira vista, carrega uma densidade espiritual que atravessa toda a história bíblica.
porque nas Escrituras, a noite raramente é apenas ausência de luz. Muitas vezes, ela representa períodos de aparente silêncio divino, momentos em que o coração fiel precisa continuar buscando mesmo quando a presença não é imediatamente percebida. Israel conheceu bem essas estações. Após o esplendor da monarquia unida, vieram divisões internas, invasões estrangeiras e, por fim, o exílio babilônico. Houve gerações inteiras que viveram com a sensação de distância entre o povo e o Deus da aliança. Dentro desse pano de fundo histórico, a busca da noiva em Cantares ganha uma profundidade surpreendente. Ela procura pelas ruas, pergunta aos guardas, move-se com urgência. Não há indiferença em seus passos, não há frieza em sua voz. O amor que a impulsiona é ativo, vigilante e perseverante. Essa dinâmica reflete um princípio espiritual recorrente na revelação bíblica. O relacionamento com Deus nunca é retratado como algo meramente automático ou mecânico. Existe resposta humana, existe sede, existe busca. Os antigos intérpretes de Israel perceberam ecos dessa realidade ao ler o cântico. Para eles, a noiva representava o povo que, mesmo após períodos de disciplina e silêncio, continuava ansiando pela presença do Senhor. Essa leitura não surge do vazio. Ela nasce do próprio testemunho das Escrituras, onde repetidamente vemos homens e mulheres de fé clamando, esperando e buscando em tempos de escuridão espiritual. Quando o Novo Testamento amplia essa imagem, a profundidade se torna ainda mais evidente. Jesus fala sobre aqueles que buscam e encontram. Ele descreve corações vigilantes que permanecem atentos à chegada do noivo. E nos escritos apostólicos, a vida cristã é frequentemente retratada como uma jornada de expectativa ativa, não de passividade adormecida. Há também um detalhe cultural que merece atenção. Nas cidades muradas do antigo Oriente Próximo, patrulhas noturnas realmente percorriam as ruas, responsáveis por manter a ordem e a segurança. Escavações em cidades como Jerusalém e Laquis confirmam a presença dessas estruturas urbanas bem organizadas. Quando a noiva encontra os guardas durante sua busca, o texto não está apenas construindo uma imagem poética. Ele está ancorado em um cenário historicamente plausível, o que torna a cena ainda mais vívida e concreta. Mas o ponto mais profundo não está apenas na ambientação, está no coração que se recusa a desistir. A noiva não volta para casa resignada. Ela continua. Ela pergunta. Ela avança pela noite até encontrar aquele que sua alma ama. E quando finalmente o encontra, há uma firmeza em sua atitude. Ela o segura e não o deixa ir. Essa imagem ecoa a intensidade de uma fé que aprende a perseverar, mesmo quando o caminho parece silencioso. Ao longo da história da redenção, muitos servos de Deus conheceram essa mesma jornada interior. Momentos em que a presença parecia distante, momentos em que a resposta não vinha imediatamente. E ainda assim, o chamado sempre foi o mesmo: continuar buscando. Porque o amor pactual não se apaga na noite. E à medida que o cântico avança, começamos a perceber que essa busca não é unilateral. Há movimentos acontecendo dos dois lados. Há passos que ainda serão ouvidos. Há uma aproximação que começa a se desenhar no horizonte da narrativa. E quando ela se revelar plenamente, o significado desse amor se tornará ainda mais profundo. Quando o amado finalmente se aproxima, o cântico muda de atmosfera, como se o próprio ar tivesse sido perfumado por uma presença invisível. Não há anúncio de trombetas, nem ruído de multidões. O que se percebe primeiro é o aroma. O perfume do amado enche o ambiente antes mesmo que seus passos sejam plenamente vistos. Essa escolha de linguagem não é acidental. Dentro do mundo do antigo Israel, fragrâncias carregavam significados muito mais profundos do que mera estética sensorial.
Nos registros do tabernáculo e posteriormente do templo, o uso de incenso e óleos aromáticos estava diretamente ligado à ideia de consagração, honra e proximidade com o sagrado. O livro do Êxodo descreve com precisão a composição do óleo da unção e do incenso santo, fórmulas consideradas exclusivas para o culto ao Senhor. O aroma que subia do altar simbolizava algo que transcendia o espaço físico. Representava aceitação, presença e comunhão. É nesse contexto que a imagem do perfume em Cantares começa a ganhar uma profundidade extraordinária. Quando a noiva fala do aroma do amado, ela não o descreve de forma superficial ou meramente romântica. Há uma linguagem de deleite que se mistura com a ideia de valor, de raridade e de honra. No mundo antigo, perfumes eram bens preciosos, frequentemente associados à realeza e a ocasiões de grande significado. Escavações arqueológicas em regiões de comércio do Antigo Oriente Próximo revelam frascos de alabastro e recipientes de unguento que eram considerados artigos de luxo, acessíveis apenas às camadas mais elevadas da sociedade. Mas o texto bíblico vai além da dimensão econômica ou cultural. Ao longo das Escrituras, o perfume frequentemente acompanha momentos de consagração e revelação. Sacerdotes eram ungidos, reis eram ungidos. E no Novo Testamento, o próprio Cristo é ungido de maneira profundamente simbólica, pouco antes de sua crucificação. O Evangelho registra que o aroma daquele ato encheu a casa inteira. Uma descrição que ecoa de forma impressionante a linguagem encontrada no Cântico Antigo. Essa conexão não é superficial. Ela revela um padrão. O amado de Cantares não é descrito apenas como alguém cuja presença é vista ou ouvida. Sua presença é percebida de forma envolvente, penetrante e transformadora. O perfume antecede, anuncia e permanece. Isso reflete uma realidade espiritual que atravessa toda a revelação bíblica. Quando a presença do verdadeiro amado se manifesta, ela não passa despercebida pelo coração sensível. Há também um elemento relacional profundo nessa imagem. O perfume não é algo que se observa à distância. Ele envolve, ele se aproxima, ele preenche o ambiente ao redor. Assim também é descrita repetidamente a obra de Deus entre o seu povo ao longo da história. Não como uma força distante e impessoal, mas como uma presença que se aproxima e transforma o espaço interior do ser humano. À medida que o cântico avança, torna-se cada vez mais difícil tratar essas imagens como meramente ornamentais. Existe intencionalidade na escolha das metáforas. Existe coerência com o restante do testemunho das Escrituras. E existe uma profundidade que se revela apenas àqueles que leem além da superfície das palavras. Porque quando o perfume do amado enche a casa, algo mais está sendo anunciado. Algo que aponta para uma presença que não pode ser contida por paredes. E a narrativa ainda não revelou toda a extensão desse amor. Há declarações no livro de Cantares que atravessam os séculos como relâmpagos silenciosos. E uma delas surge com força quase solene, quando a voz da noiva afirma que muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Essa não é a linguagem de um afeto comum, sujeito às oscilações do tempo ou às fragilidades humanas. É a descrição de um amor que resiste à pressão, que permanece firme diante da adversidade e que não se submete às forças que normalmente dissolvem compromissos terrenos. No mundo antigo, a água em grande volume era frequentemente símbolo de caos incontrolável. As cheias dos rios podiam destruir plantações, cidades e rotas comerciais. Povos inteiros temiam as inundações repentinas que vinham com as estações. Quando o cântico utiliza essa imagem para afirmar que nem mesmo muitas águas podem apagar esse amor,
O texto está fazendo uma declaração de força extraordinária. Está dizendo que o vínculo descrito ali não pertence à categoria dos afetos frágeis que se desfazem sob pressão. Historicamente, Israel conhecia bem a diferença entre alianças humanas e a fidelidade persistente do Senhor. Tratados entre nações eram frequentemente quebrados. Reis mudavam de posição conforme a conveniência política. Promessas humanas mostravam-se instáveis ao longo das gerações. Mas a narrativa bíblica preserva repetidamente a memória de um Deus que permanece fiel mesmo quando o povo falha. Essa tensão entre a fragilidade humana e a constância divina forma o pano de fundo sobre o qual as palavras de Cantares começam a brilhar com intensidade ainda maior. Quando a noiva declara que esse amor não pode ser comprado nem substituído por riquezas, o cântico toca em outra verdade central da teologia bíblica. No Antigo Oriente Próximo, dotes matrimoniais, acordos financeiros e trocas de bens frequentemente acompanhavam alianças familiares. O valor de uma união podia, em muitos casos, ser medido em termos econômicos. Mas aqui, o texto rompe com essa lógica comum. O amor descrito não está à venda, não pode ser negociado, não se submete à lógica de mercado. Essa linguagem ecoa profundamente na revelação posterior das Escrituras. Os profetas falaram de um Deus que redime não por mérito humano, mas por graça. O Novo Testamento declara que a redenção não foi adquirida com prata ou ouro, mas com algo infinitamente mais precioso. À medida que essas verdades se acumulam ao longo da narrativa bíblica, a afirmação de Cantares deixa de soar apenas poética e passa a ressoar teologicamente. Há uma firmeza nesse amor. Há uma resistência que desafia as forças que normalmente dissolvem vínculos humanos. E há também uma dimensão emocional que não deve ser ignorada, porque o texto não descreve esse amor como frio ou meramente jurídico. Ele é intenso, é ardente, é pessoal. Isso revela algo essencial sobre a maneira como a Bíblia apresenta o relacionamento entre Deus e seu povo. Não como um contrato distante, mas como uma aliança viva, carregada de zelo e compromisso. Ao longo da história de Israel, houve momentos em que tudo parecia perdido. Exílio, dispersão, silêncio profético. E ainda assim, a narrativa bíblica insiste em afirmar que a aliança não foi apagada pelas muitas águas da história. Essa persistência encontra seu ponto mais alto quando a revelação se volta para Cristo, onde o amor pactual se manifesta de forma definitiva. O cântico, portanto, não está apenas celebrando a força do amor humano. Está apontando para um amor que atravessa juízos, gerações e sepulturas. E à medida que avançamos, outra imagem começa a se formar, aguardando ser compreendida em toda a sua profundidade. Há uma imagem no cântico que, à primeira leitura, parece delicada demais para carregar tanto peso espiritual, mas que, observada com atenção, revela uma profundidade que remonta aos primeiros capítulos da própria história humana. A noiva é descrita como um jardim fechado, uma fonte selada, um lugar preservado e protegido. No mundo antigo, essa não era apenas uma metáfora poética de beleza, era linguagem de pertencimento, de exclusividade e de valor guardado com zelo. Nas culturas do Antigo Oriente Próximo, jardins murados eram espaços cuidadosamente protegidos, muitas vezes associados à realeza ou a propriedades de grande prestígio. Escavações arqueológicas em regiões como a antiga Jerusalém e áreas sob influência persa revelam estruturas de jardins cercados por muros, projetados não apenas para cultivo, mas para deleite privado e controlado. Esses espaços não eram públicos, eram reservados, eram selados contra invasores e contra a deterioração do ambiente externo. Quando o livro de Cantares utiliza essa imagem, ele fala diretamente a uma audiência que entendia o peso simbólico dessa linguagem.
Mas a Escritura raramente utiliza jardins apenas como cenário decorativo. Desde o princípio, o jardim ocupa um lugar teológico significativo. O Éden foi o primeiro espaço onde Deus caminhou em comunhão direta com o ser humano. Era um ambiente de proximidade, de harmonia e de vida abundante. Após a queda, o acesso ao jardim foi fechado e a história bíblica passou a carregar de forma silenciosa a expectativa de restauração dessa comunhão perdida. É nesse fio teológico que a imagem do jardim selado em Cantares começa a ressoar com uma profundidade surpreendente. A noiva não é descrita como um campo exposto ao acaso. Ela é um espaço guardado, preparado e valorizado pelo amado. Há intencionalidade nessa descrição, a linguagem de separação para um propósito específico. Isso ecoa de forma consistente com a maneira como, ao longo das Escrituras, o povo de Deus é chamado a ser separado, consagrado e preservado para um relacionamento exclusivo com o Senhor. Os profetas frequentemente falaram de Israel como uma vinha plantada por Deus. Mais tarde, o próprio Cristo utilizaria a imagem da videira e dos ramos para descrever a relação entre ele e os seus. O padrão é consistente. Deus planta, Deus guarda. Deus busca fruto em um relacionamento que não é casual, mas cuidadosamente cultivado. Há ainda um detalhe que aprofunda ainda mais essa imagem. No mundo antigo, selos eram usados para indicar propriedade legítima e proteção contra violação. Um objeto selado não era apenas fechado, ele estava oficialmente marcado como pertencente a alguém. Quando o cântico descreve a fonte como selada, a linguagem comunica não apenas pureza, mas também identidade definida, pertencimento reconhecido, relação estabelecida. À luz da revelação posterior das Escrituras, essa linguagem ganha ainda mais peso. O Novo Testamento fala daqueles que pertencem a Cristo como sendo selados, marcados para a redenção e preservados para o dia final. O que em Cantares aparece em forma poética começa a revelar sua coerência com o desenvolvimento pleno da teologia bíblica. O jardim fechado não é sinal de isolamento estéril, é sinal de valor guardado, é sinal de amor que protege. E é também um lembrete silencioso de que a história da redenção sempre caminhou em direção à restauração completa da comunhão que um dia foi perdida no primeiro jardim. Mas o cântico ainda não terminou de revelar suas camadas mais profundas, porque o amor que guarda também é o amor que liberta. E esse movimento começa a emergir com força crescente nas próximas palavras. Muito antes de Israel se estabelecer em cidades muradas e muito antes de reis se assentarem no trono de Jerusalém, a identidade do povo da aliança foi moldada por um ato decisivo de libertação. O Êxodo não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que o Senhor revelou de forma pública e incontestável que seu relacionamento com Israel não seria teórico, seria redentor. Ele não apenas chamou um povo, ele o resgatou com mão forte e braço estendido. Essa memória coletiva nunca se perdeu na consciência de Israel. Os cânticos antigos celebravam a travessia do mar. Os salmos relembravam a condução pelo deserto. Os profetas voltavam repetidamente ao tema da libertação do Egito como prova viva da fidelidade de Deus. Dentro desse panorama, a linguagem de pertencimento, condução amorosa e resgate que aparece no livro de Cantares começa a dialogar silenciosamente com esse grande evento fundador. O amado não é retratado como alguém distante ou indiferente. Ele se aproxima, ele chama, ele conduz. Há movimento constante em direção à noiva. Essa dinâmica ecoa o padrão estabelecido no Êxodo, onde Deus não permaneceu observando o sofrimento de Israel à distância. Ele desceu para libertar, ele entrou na história, ele agiu com poder e com propósito. Historicamente,
Essa conexão ganha ainda mais peso quando lembramos que, após o Êxodo, a relação entre Deus e Israel foi formalizada em termos de aliança. No Sinai, o Senhor não apenas libertou um povo, ele o tomou para si. A linguagem usada ali carrega nuances de compromisso exclusivo, muito semelhantes às imagens matrimoniais que os profetas e os escritos posteriores desenvolveriam com tanta intensidade. Quando lemos Cantares à luz desse pano de fundo, certas expressões começam a brilhar com nova clareza. A condução amorosa do amado, a linguagem de pertencimento mútuo e o tom de zelo relacional não surgem no vazio. Eles se encaixam dentro de uma tradição teológica que já havia sido estabelecida desde os dias da libertação do Egito. O amor pactual de Deus sempre foi demonstrado por meio de atos concretos de redenção. E é aqui que o Novo Testamento lança uma luz ainda mais forte sobre essa conexão. Os escritores apostólicos apresentam a obra de Cristo utilizando linguagem que ecoa deliberadamente o Êxodo. Ele é descrito como aquele que liberta da escravidão mais profunda, não a do Egito, mas a do pecado. Ele conduz não apenas por um deserto geográfico, mas por uma jornada espiritual rumo à restauração plena. O sangue que no Êxodo marcou as portas das casas encontra seu cumprimento na redenção operada pela cruz. Quando essa revelação é colocada ao lado da intensidade do amor descrito em Cantares, a harmonia se torna difícil de ignorar. O cântico não celebra apenas a afeição emocional. Ele reflete o padrão de um amor que age para resgatar. Um amor que não observa de longe. Um amor que entra na história para conduzir o seu povo para perto. Ao longo das gerações, Israel aprendeu que o Deus da aliança não era apenas digno de temor reverente. Ele era também o Deus que se inclinava para salvar. Essa tensão entre majestade e proximidade percorre todo o testemunho bíblico e começa a se concentrar com força crescente na figura do verdadeiro Redentor. À medida que o cântico se aproxima de suas declarações mais intensas, uma verdade começa a emergir com peso crescente. O amor descrito ali não apenas resiste, ele vence. E o próximo momento do cântico revela até onde essa vitória é capaz de ir. Poucas frases em toda a literatura bíblica carregam uma gravidade tão concentrada quanto aquela que surge no auge do cântico. O amor é forte como a morte. Essa declaração não foi escrita para ornamentar a poesia. Foi registrada como uma afirmação de peso absoluto capaz de silenciar qualquer leitura superficial do texto. No mundo antigo, a morte era a força inevitável diante da qual reis, guerreiros e impérios se curvavam. Não havia poder humano capaz de revertê-la. Não havia riqueza suficiente para suborná-la. Quando o cântico coloca o amor lado a lado com essa realidade implacável, ele está elevando sua força ao limite máximo concebível pela experiência humana. Para o povo de Israel, a morte não era apenas um evento biológico. Era o grande inimigo que lembrava constantemente a fragilidade da vida sob o peso da queda. Os salmos frequentemente ecoam esse sentimento, descrevendo a sepultura como o lugar onde a força humana se desfaz e o orgulho dos homens é reduzido ao silêncio. Dentro desse horizonte existencial, afirmar que o amor possui força equivalente à morte era declarar que esse amor não pertence à esfera das emoções passageiras. Ele opera no nível das realidades definitivas. Mas o cântico não para nessa comparação. Ele avança. O texto afirma que esse amor é também inflexível como o sepulcro e que suas chamas são chamas veementes. A linguagem aqui se intensifica de forma deliberada. O amor não é retratado como algo suave e frágil. Ele é ardente, determinado e impossível de ser contido por forças externas. Para um leitor moldado pela teologia do Antigo Testamento, essa descrição começa a ressoar com algo maior do que a experiência de qualquer relacionamento humano comum.
Historicamente, Israel conheceu muitas expressões de amor humano, mas também testemunhou repetidas vezes a fidelidade incomum do Senhor ao longo de gerações marcadas por falhas e infidelidades. Mesmo quando o povo se afastava, a narrativa bíblica preserva a memória de um Deus que continuava chamando, corrigindo e restaurando. Esse padrão de persistência divina prepara o terreno para compreender por que a linguagem de Cantares ultrapassa os limites do romance terreno. Quando a revelação avança para o Novo Testamento, essa declaração ganha uma profundidade ainda mais impressionante. Na cruz, o amor de Cristo confronta diretamente o poder da morte. E na ressurreição, aquilo que parecia imbatível é vencido de forma definitiva. O túmulo vazio se torna a prova histórica e teológica de que o amor pactual de Deus não apenas resiste à morte, ele a derrota, ele a atravessa, ele emerge do outro lado com autoridade eterna. À luz desse evento central da fé cristã, as palavras antigas de Cantares começam a brilhar com intensidade renovada. O amor é forte como a morte. Sim, mas em Cristo ele se revela ainda mais forte. Essa percepção transforma completamente a maneira como lemos o cântico. O que parecia apenas linguagem poética elevada passa a soar como um eco antecipado de uma vitória que ainda se desenrolaria plenamente na história da redenção. E quando essa vitória é contemplada em toda a sua extensão, o cântico começa a se mover em direção a um cenário de celebração, comunhão e expectativa final. Porque o amor que vence a morte não termina em silêncio. Ele prepara uma mesa. À medida que o cântico se aproxima de seus momentos finais, a atmosfera muda de forma quase imperceptível, como se a tensão acumulada ao longo da jornada começasse a se transformar em expectativa de celebração. O cenário que emerge não é de distância, nem de busca angustiada pelas ruas da cidade. É de proximidade, de comunhão e de alegria compartilhada. O amado conduz a noiva para um ambiente que, dentro da linguagem bíblica mais ampla, carrega ecos de algo profundamente familiar. O banquete. No mundo do Antigo Oriente Próximo, banquetes não eram meras refeições sociais. Eram eventos de aliança, de confirmação de relacionamento e de celebração pública de união. Documentos antigos e achados arqueológicos mostram que tratados entre reis frequentemente eram selados com refeições cerimoniais. Comer juntos significava reconhecer vínculo, paz estabelecida e comunhão restaurada. Para a audiência original de Israel, essa linguagem não passaria despercebida. Dentro das Escrituras, o tema do banquete se desenvolve com peso crescente. Os salmos falam do Senhor preparando uma mesa diante dos inimigos. Os profetas descrevem um grande banquete futuro no monte do Senhor, onde a morte seria finalmente removida e a alegria restaurada. Essa expectativa escatológica começou a se enraizar profundamente na esperança do povo de Deus. O banquete passou a representar mais do que celebração presente. Tornou-se sinal de restauração final. É exatamente nesse fluxo teológico que as imagens de Cantares começam a ganhar nova densidade. A condução amorosa do amado, o convite para a proximidade e a atmosfera de deleite mútuo apontam para uma realidade que ultrapassa o romance terreno. O cântico não termina em separação melancólica. Ele se move em direção à união celebrada. Essa progressão conversa de forma impressionante com a revelação posterior do Novo Testamento. Quando Jesus descreve o reino de Deus, ele recorre repetidamente à imagem de um banquete. Ele fala de convidados chamados para as bodas. Ele descreve uma mesa preparada. E na última ceia com seus discípulos, ele utiliza linguagem de aliança que ecoa profundamente a tradição bíblica anterior. Não se trata de coincidência literária. Trata-se de continuidade teológica.
O que em Cantares aparece como celebração do amor entre o amado e a noiva, encontra sua ampliação plena na promessa do grande encontro final entre Cristo e aqueles que lhe pertencem. Há também um detalhe emocional importante. O banquete nas Escrituras não é apenas sobre alimento, é sobre pertencimento, é sobre o fim da distância. É sobre a restauração de uma comunhão que, ao longo da história humana, foi repetidamente ameaçada pelo pecado, pela infidelidade e pelo exílio espiritual. Quando o cântico aponta para esse momento de deleite compartilhado, ele está de forma poética e profunda, participando dessa esperança maior. Para Israel, que conheceu dispersões, invasões e longas estações de espera, a promessa de comunhão restaurada nunca foi um detalhe secundário. Era o coração da esperança. E à medida que o livro de Cantares se aproxima de suas últimas notas, algo começa a se formar no horizonte da narrativa. Não é apenas celebração presente, é expectativa futura. É a sensação de que o encontro final ainda está por se revelar em toda a sua plenitude, porque o verdadeiro amado não apenas convida para a mesa, ele promete voltar. À medida que as últimas palavras do cântico se aproximam do silêncio final, uma expectativa quase palpável permanece suspensa no ar, como se a história ainda não tivesse dito tudo o que precisava ser dito. O amado não desaparece em definitivo. A noiva não retorna à indiferença. Em vez disso, o livro termina com um chamado que ecoa para frente, não para trás. A urgência contida nas palavras finais, há movimento implícito, há a sensação de que o encontro definitivo ainda está por se manifestar em toda a sua plenitude. Para o leitor antigo de Israel, acostumado com a linguagem progressiva da revelação, esse tipo de encerramento não soava incompleto. Soava intencional. As Escrituras frequentemente terminam sessões importantes apontando para uma esperança futura ainda não plenamente realizada. Foi assim com muitas promessas feitas aos patriarcas. Foi assim com várias profecias messiânicas que permaneceram como sementes aguardando seu tempo de cumprimento. Dentro desse padrão, o final de Cantares começa a revelar sua profundidade. O convite implícito para que o amado venha sem demora ecoa de forma impressionante com a expectativa messiânica que se desenvolveu ao longo dos séculos em Israel. Após o período dos profetas, o povo viveu gerações sob domínio estrangeiro, aguardando a intervenção definitiva de Deus na história. A esperança não morreu. Ela amadureceu em silêncio. E quando o Novo Testamento se abre, essa expectativa encontra sua expressão mais clara na promessa da vinda do Messias. Mas a revelação não para na primeira vinda. Os escritos apostólicos ampliam a imagem do noivo e da noiva para além do tempo presente, apontando para um encontro futuro que consumará plenamente aquilo que foi iniciado. A linguagem nupcial reaparece com força nos textos finais do Novo Testamento, onde a união entre Cristo e seu povo é descrita em termos de celebração definitiva, sem mais separação, sem mais noite e sem mais espera. À luz dessa revelação completa, o encerramento de Cantares se torna ainda mais significativo. O cântico, que começou com busca, desejo e aproximação, termina com expectativa vigilante. Não há sensação de história interrompida. Há a impressão clara de que a narrativa ultrapassa as páginas do livro e se projeta em direção ao cumprimento pleno da aliança de amor. O verdadeiro amado não é apresentado como alguém cuja presença pertence apenas ao passado. Ele é aquele cuja chegada continua sendo aguardada. Historicamente, Israel viveu longos períodos sustentado por promessas que pareciam demorar a se cumprir. Espiritualmente, a comunidade dos redimidos também aprendeu a viver entre o já realizado e o ainda esperado. Essa tensão santa percorre toda a Bíblia e encontra em Cantares uma expressão poética surpreendentemente profunda.
O que começou como um cântico de amor se revela, ao final, como um eco da maior esperança das Escrituras. O amado vem. Ele não esqueceu. Ele não se atrasou além do propósito. E para aqueles que aprenderam a reconhecer sua voz entre as linhas do cântico, a espera não é vazia, é vigilante, é viva, é cheia de promessa. Assim, o livro de Cantares permanece aberto no coração do leitor atento, não como um poema encerrado no passado, mas como um convite contínuo a discernir, por trás da beleza das palavras, a presença fiel do verdadeiro noivo que ainda chama, ainda se aproxima e ainda cumprirá plenamente a aliança de amor que jamais poderá ser quebrada. Há algo profundamente revelador no fato de que o livro de Cantares foi preservado entre os escritos sagrados, não por sua complexidade legal, nem por sua narrativa histórica, mas por sua capacidade de revelar o coração de uma aliança viva. Quando o leitor chega ao fim do cântico e contempla toda a jornada, percebe que não caminhou apenas por imagens de romance antigo, caminhou por uma teologia do amor que atravessa toda a Escritura como um rio silencioso, mas irresistível. Desde o início da revelação bíblica, Deus não se apresentou ao seu povo como uma força impessoal ou uma autoridade distante. Ele se revelou como aquele que chama pelo nome, que estabelece vínculo e que exige uma resposta que envolve o coração inteiro. O que Cantares faz com beleza singular é retirar essa verdade do campo da abstração e colocá-la diante do leitor em forma de experiência relacional vívida. O amor ali descrito não é apenas declarado, ele é sentido, buscado, celebrado e aguardado. Historicamente, isso explica por que a tradição judaica tratou o livro com tanto respeito, mesmo quando sua linguagem parecia ousada para leitores superficiais. Os sábios perceberam que ali havia mais do que poesia. Havia revelação velada. Havia uma janela aberta para compreender a profundidade do relacionamento que Deus desejava com seu povo. Essa percepção se torna ainda mais clara quando a luz do Novo Testamento ilumina o texto antigo. Cristo não apenas ensinou sobre o amor de Deus, ele encarnou esse amor. Ele caminhou entre os homens como o noivo que veio buscar aquilo que lhe pertencia por aliança eterna. Sua vida, sua morte e sua ressurreição não foram eventos isolados na história. Foram a manifestação plena daquilo que o cântico havia sussurrado séculos antes em linguagem poética. Quando se lê Cantares à luz da cruz e do túmulo vazio, algo muda definitivamente na percepção do texto. O amor que busca na noite, o amado que se aproxima entre os lírios, o vínculo que muitas águas não podem apagar e a expectativa do encontro final deixam de ser apenas belas imagens. Tornam-se parte de uma narrativa redentora coerente que percorre toda a Bíblia do princípio ao fim. Há também uma implicação espiritual que não pode ser ignorada. O cântico não foi preservado apenas para informar, foi preservado para despertar. Ele confronta a leitura fria das Escrituras e chama o coração do leitor para dentro da realidade da aliança. Ele lembra que a fé bíblica nunca foi meramente intelectual. Sempre envolveu amor, resposta, vigilância e pertencimento. Ao longo da história, muitos conheceram as palavras da aliança sem experimentar sua profundidade. Muitos ouviram sobre Deus sem perceber que estavam sendo chamados para um relacionamento vivo. O livro de Cantares permanece como um convite silencioso contra essa superficialidade. Ele chama o leitor a enxergar além da superfície, a ouvir além da poesia e a reconhecer a voz do verdadeiro amado que continua chamando. E assim, quando o cântico finalmente repousa, não deixa o coração em quietude indiferente. Deixa uma pergunta viva,
uma expectativa acesa e uma certeza crescente de que o amor revelado nas Escrituras não pertence apenas ao passado de Israel. Ele continua ativo, continua chamando, continua aguardando resposta. Há momentos nas Escrituras em que a revelação não se encerra com explicações adicionais, mas com um convite silencioso que permanece ecoando na consciência de quem ouviu. O livro de Cantares termina exatamente assim. Depois de percorrer jardins, noites de busca, declarações ardentes e promessas de pertencimento, o leitor não é deixado com a sensação de que tudo foi simplesmente concluído. Em vez disso, permanece um chamado vivo, como se o próprio cântico continuasse respirando além das páginas. Isso não é coincidência literária. É coerente com a maneira como Deus sempre se revelou ao longo da história bíblica. Desde Abraão até os profetas, desde o Êxodo até a expectativa messiânica, a revelação divina frequentemente termina etapas importantes, deixando diante do povo uma resposta a ser dada. Deus fala, Deus chama, mas o coração humano é convidado a responder de forma consciente e pessoal. Quando se observa Cantares à luz de toda a narrativa das Escrituras, torna-se evidente que o cântico não foi preservado apenas como memória poética de um amor idealizado. Ele foi guardado porque revela de forma singular o tipo de relacionamento que Deus sempre buscou estabelecer com o seu povo. Um relacionamento de proximidade real, de fidelidade mútua, de amor que não se reduz a formalidades religiosas. Historicamente, Israel lutou repetidas vezes para viver essa realidade. Houve períodos de grande devoção, mas também épocas de frieza espiritual, quando a aliança foi tratada como ritual vazio. Os profetas denunciaram esse distanciamento com linguagem forte, lembrando ao povo que Deus não buscava apenas sacrifícios externos, mas um coração que o amasse verdadeiramente. Dentro desse contexto, o livro de Cantares permanece como um lembrete poético e poderoso de que a essência da aliança sempre envolveu amor vivo e resposta sincera. No Novo Testamento, essa verdade atinge sua expressão mais clara quando Cristo descreve o maior mandamento não em termos de mera obediência externa, mas como amor ao Senhor com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. A linguagem do cântico encontra aqui seu eco definitivo. O relacionamento que Cantares retrata em forma de poesia se revela, em Cristo, como chamado direto à vida dos que creem. Mas há ainda um elemento que torna o encerramento do cântico particularmente solene. Ele aponta para a frente. A expectativa da vinda do amado não é apresentada como evento já esgotado no passado. Ela permanece aberta, vigilante, carregada de esperança. Essa mesma expectativa atravessa o Novo Testamento, onde a comunidade dos redimidos é descrita como aguardando o retorno do noivo, não com medo paralisante, mas com esperança viva e preparação constante. Assim, o livro de Cantares não termina apenas como uma bela composição antiga. Ele permanece como testemunho vivo de que a história da aliança ainda está em movimento. O amor revelado ali não pertence a uma era encerrada. Ele continua se estendendo através das gerações, chamando, corrigindo, restaurando e preparando um povo para o encontro final. E para aqueles que aprenderam a ouvir além da superfície das palavras, o cântico deixa uma certeza silenciosa, mas inabalável. O verdadeiro amado continua se aproximando, e a aliança de amor que começou a ser sussurrada entre as vinhas de Israel ainda aguarda seu cumprimento pleno diante de todos os que têm ouvidos para ouvir. Quando o cântico finalmente repousa após sua última nota, o silêncio que permanece não é vazio, é carregado de significado. Ao longo das páginas, o leitor foi conduzido por vinhas floridas, por noites de busca intensa, por declarações que desafiam o tempo e por imagens que, embora poéticas,
carregam o peso de uma revelação muito mais profunda do que muitos imaginam à primeira leitura. E agora, ao contemplar o todo, algo se torna impossível de ignorar. O livro de Cantares nunca foi apenas sobre amor humano. Desde os dias antigos, quando os escribas hebreus cuidadosamente preservaram esse texto entre os rolos sagrados, havia uma percepção silenciosa de que ali pulsava algo que transcendia a superfície. Não era a linguagem direta da lei, não era o tom solene das profecias, era mais sutil, mais envolvente, mais penetrante. Era o retrato de um relacionamento que não podia ser reduzido à formalidade religiosa nem à mera emoção passageira. Ao longo da história bíblica, Deus revelou seu caráter não apenas por meio de atos de poder, mas por meio de sua fidelidade constante à aliança. Ele chamou Israel quando ainda era pequeno, sustentou o povo no deserto quando não havia caminho visível, corrigiu quando houve infidelidade, restaurou quando tudo parecia perdido. Esse padrão percorre a Escritura inteira como um fio de ouro que não se rompe. O que Cantares faz com beleza singular é permitir que o leitor sinta o peso emocional dessa aliança. O amado que chama, a noiva que busca, o amor que não se apaga, o convite para a comunhão, a expectativa do encontro final. Quando essas imagens são colocadas lado a lado com a revelação plena em Cristo, o quadro se torna extraordinariamente coerente. O noivo prometido nas palavras de Jesus, a comunidade dos redimidos, descrita como noiva nos escritos apostólicos e a esperança do encontro definitivo apresentada nas páginas finais do Novo Testamento não surgem isoladamente. Eles florescem sobre um terreno que já vinha sendo preparado há séculos. O livro de Cantares é parte desse preparo. Ele é a melodia suave que antecipa a grande sinfonia da redenção. Ele é o sussurro que prepara o coração para reconhecer a voz do verdadeiro amado quando ele se revela plenamente na história. Há também uma implicação pessoal que o cântico deixa diante de cada leitor atento. Porque nas Escrituras, a revelação nunca é apenas informativa, ela é sempre convocatória. Deus se revela para ser conhecido, Ele chama para ser respondido. E o amor pactual descrito em Cantares continua fazendo essa mesma pergunta silenciosa através dos séculos. Não apenas quem é o amado, mas quem está disposto a reconhecê-lo. Assim, o livro de Cantares permanece vivo dentro do testemunho bíblico, não como poesia antiga perdida no tempo, mas como testemunho ardente de que a aliança de amor de Deus não é fria, distante ou impessoal. Ela é viva, é perseverante, é redentora, e para aqueles que aprenderam a ouvir com discernimento espiritual, o cântico deixa uma certeza que atravessa gerações. O verdadeiro noivo veio. O verdadeiro noivo virá. E bem-aventurados são aqueles que reconhecem sua voz antes que a noite termine. Finalize com o último capítulo. Quando a última luz do cântico se assenta sobre o coração do leitor, não resta a sensação de que ouvimos apenas uma antiga poesia preservada pelo tempo. O que permanece é algo mais profundo, mais firme e mais vivo. Ao longo desta jornada pelas palavras de Cantares, vimos que por trás da beleza do texto existe uma linha contínua que atravessa toda a revelação bíblica. Uma linha que começa no jardim, passa pela aliança, atravessa o Êxodo, ecoa nos profetas e encontra sua expressão plena na pessoa de Cristo. O livro de Cantares não grita essa verdade de forma explícita. Ele a sussurra, ele convida. Ele conduz o leitor atento a perceber que o amor descrito ali carrega marcas de eternidade. O amado que chama, a noiva que responde, o vínculo que não pode ser comprado e o amor que é mais forte que a morte não são elementos isolados dentro da poesia hebraica. Eles formam um retrato coerente com o coração da mensagem bíblica.
Historicamente, isso explica por que gerações de estudiosos judeus trataram este livro com reverência incomum. Eles perceberam que ali havia mais do que romance humano. Havia uma janela para compreender a profundidade do relacionamento que Deus desejava com seu povo. E quando a luz do Novo Testamento ilumina o cântico, essa percepção se torna ainda mais clara. Em Cristo, o noivo prometido entra na história de forma visível. Ele chama, busca, resgata e prepara um povo para si. Sua cruz revela o preço do amor pactual. Sua ressurreição declara a vitória definitiva desse amor sobre a morte. E sua promessa de retorno mantém viva a mesma expectativa que encerra o cântico com um tom vigilante. Assim, o livro de Cantares deixa de ser apenas uma bela composição antiga e se torna um testemunho profundamente cristocêntrico quando lido à luz de toda a Escritura. Ele nos lembra que a fé bíblica nunca foi apenas sobre rituais externos ou conhecimento intelectual. Sempre foi sobre relacionamento vivo, aliança fiel e amor que exige resposta do coração inteiro. Agora, a pergunta que ecoa não está apenas no texto. Ela alcança o leitor, porque o verdadeiro amado continua chamando, a aliança continua aberta. E a voz que um dia ecoou entre as vinhas de Israel ainda percorre a história, buscando aqueles que não apenas ouvem as palavras, mas reconhecem o chamado. Bem-aventurado é aquele que discerne, que responde e que permanece vigilante, pois o noivo vem. E aqueles que conhecem a sua voz jamais serão confundidos quando ele finalmente se manifestar em toda a sua glória.